O Internacional segue a sua busca pelo centroavante. Alguns nomes foram especulados, uns de fato estão negociando, mas vários deles foram descartados pela direção. Eu faço um pente fino e falo aqui sobre 4 nomes: Nahuel Bustos, Leandro Damião, Luiz Adriano e Daverson. Qual deles tem chance, qual deles não tem e por que não tem? Eu explico tudo agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e sobre a busca colorada pelo Camisa 9. Não se fala em outra coisa. O torcedor quer saber, Taigor Jank, quem é o Camisa 9? Eu não sei, mas eu vou tentar ajudar vocês a, quem sabe, chegar mais perto do nome, ou pelo menos se afastar de alguns nomes que foram descartados pela direção. E assim como vocês estão procurando quem é esse cara, eu também tô. Pelo menos eu consegui conversar com alguns dirigentes sobre alguns dos nomes e eu repasso tudo isso aqui pra vocês. Eu só peço pra vocês clicarem no link que vai estar fixado aqui nos comentários pra participar do grupo do Telegram do A Dupla, tá? A tropa do A Dupla. Dicas diárias de apostas, prêmios exclusivos como, olha esse bonezinho, que bonito aqui, ó, do A Dupla, sendo sorteados pra galera, ingressos, camisetas, free bets. E os grupos de debates comigo e com o Matheus pra gente trocar uma ideia lá. No link aqui embaixo vai estar a possibilidade de tu entrar no grupo do Telegram do A Dupla, tá? Senhores, vamos falar sobre centroavantes. E aqui eu vou atualizar a situação de 4 nomes, como eu falei na manchete: Bustos, Daverson, Luiz Adriano e Leandro Damião. Cada um com sua perspectiva e a posição oficial da direção em relação a esses nomes, tá? Eu começo atualizando o que eu tenho sobre o nome mais quente, que é o de Nahuel Bustos, atacante de 24 anos, formado pelo Tajeres e que agora está no Grupo City. O Lucas Colar, repórter do Vozes do Gigante, que sabe muito de Internacional, trouxe uma informação de que o Inter está preparando uma proposta para o Grupo City para ter Nahuel Bustos. Essa proposta consiste no empréstimo do jogador com uma opção de compra, que poderia ser atingida a partir de cláusulas de produtividade do jogador, se ele jogar um percentual de jogos, se ele fizer um percentual de gols. Esse é um caminho que o Inter pode seguir na contratação desse jogador, que é o ficha 1 e é o cara que a direção está mais tentando buscar. O Nahuel Bustos já passou pelos processos de análise do Internacional, do CAPA, que aprovou o nome do jogador. E o Inter iniciou conversas com o Manchester City. Então, do lado do Internacional, esse é um nome que está quente e que pode vir sim parar do Inter. É uma negociação bem complicada, porque o Manchester City, que está com o jogador hoje, ele não deve ficar no Manchester City, mas o Grupo City, que detém o passe do jogador e a administração do Grupo City, pretende vender o atleta e não emprestar. Ainda assim, é um jogador que o Inter quer e tem alguma chance de negociação. Eu vou falar agora sobre os outros 3 nomes, principalmente porque são nomes que o torcedor pergunta bastante, tá? Porque são nomes que naturalmente são especulados e muita gente acha que pode ter alguma ligação com o Inter. E eu busquei informações com dirigentes do Inter e consegui informações com dirigentes do Inter e com o staff dos jogadores sobre os 3, tá? E os 3 eu já adianto que tem pouquíssima possibilidade de vir, mas eu explico caso a caso. Eu começo com o Luiz Adriano. Luiz Adriano está jogando no futebol turco, é um cara que é colorado, tem uma identificação com o Internacional, tem um passado no Internacional, e a direção do Inter admite que monitora a situação do Luiz Adriano. Entretanto, a vinda do Luiz Adriano para cá, ela é descartada. E são 2 os motivos. Um deles, o perfil do jogador. Eu já falei aqui que o Mano Menezes e a direção do Internacional, e eles chegaram a esse consenso conversando, procuram um 9 de maior movimentação. Não exatamente um 9 que fique fincado na área, como era o Wesley Moraes, Matheus Cadorini, por exemplo. O Inter procura um 9 de uma característica um pouco diferente, como o Yuri Alberto, como o Bustos, como o Brenner, que era do São Paulo e que está no Cincinnati, que foram jogadores que a direção do Inter tentou. Na análise técnica, o Luiz Adriano não passou, porque o Inter entende que o Luiz Adriano não é da característica que se procure. E como também é um cara caro, Luiz Adriano ganhava coisa de R$1 milhão no Palmeiras, não valeria a pena fazer um investimento nesse jogador. Eu ouvi de um dirigente do Inter: Luiz Adriano não virá. O Luiz Adriano está descartado, até porque ele está com a situação bem encaminhada lá no futebol turco, está bem por lá, não está pensando nisso aí agora. Outro nome que surge em especulação naturalmente
E eu trouxe a informação aqui de que foi um nome observado no início do ano e que desperta a admiração de alguns dirigentes do Inter, mas eu tive, na zona mista do Beira-Rio, pós-empate contra o São Paulo, a confirmação de que esse nome está descartado é Daverson. O Daverson está livre do mercado, inclusive, e é um jogador que financeiramente o Internacional teria totais condições de fazer uma investida e trazer esse jogador. Mas também é outro atleta que não passou na análise técnica. Provavelmente o Mano Menezes tenha dado uma opinião determinante nessa história, porque, repito, alguns dirigentes importantes do Inter gostavam do Daverson. Mas eu ouvi confirmações da direção do Internacional de que esse nome está descartado. Falaram assim, pode descartar, que não vem. Então eu estou descartando para vocês antes que vocês perguntem do Daverson. Ele deve buscar outro clube no futebol brasileiro, provavelmente. Ele vai baixar bastante a sua base salarial, que era de R$800 mil do Palmeiras. Ele vai ganhar menos a partir de agora. O Inter teria condições, e sabe disso, de contratar o jogador, mas não é o perfil de jogo que o Internacional procura. Então o Daverson pode descartar. E eu fecho falando do Damião, que é um nome, talvez trending topics na torcida do Internacional, porque todo mundo pede o Damião e todo mundo quer o Damião. Mas o que eu busquei junto ao staff do atleta sobre o Damião e o que eu ouvi de dirigentes do Internacional sobre o Damião. O Damião está muito bem no Japão. Ele tem contrato com o Kawasaki Frontale até o final de 2023, não pensa em sair antes do contrato, ele não pensa em sair antes do contrato e mais, tá? O Damião sairia caro. Primeiro, porque teria que comprar ele do Kawasaki Frontale. E o próprio Inter admite que está buscando um vínculo de empréstimo com algum jogador que não seja de compra para não gastar muito, para que possa investir no salário. E uma outra coisa, tá? O Damião tá ganhando muita grana no Japão. O salário dele lá tá alto. Antes dele renovar o contrato, ele estava ganhando na casa dos R$800 mil por mês. Ele renovou e renovou bem esse contrato. Eu não tenho o número exato, mas é para cima de R$1 milhão. Então, para o Inter trazer esse jogador, teria que pagar muita grana pro Damião. O Inter considera o Damião caro, gosta do Damião, observa o Damião, monitora o Damião, mas considera o Damião muito caro, porque ele tá bem no Japão, teria que se fazer uma força para convencer ele a vir, porque teria que convencer o Kawasaki Frontale a vender, e isso seria com dinheiro, e porque o salário dele já é alto. Então o Inter também já praticamente coloca o Damião de lado, com a diferença de que o Damião é um jogador que seria aprovado, tá? Tecnicamente, mesmo sendo de uma característica um pouco diferente. O Inter gosta bastante do Damião, mas ele é considerado muito caro. Não contem com a ideia do Damião jogando aqui no Inter nessa temporada. O mais quente é o Bustos, também por isso. O Inter analisa outros nomes, mas por enquanto nenhum mais forte surgiu. Se pintar, a gente atualiza. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações e faz parte da tropa do A Dupla, clicando no link aqui embaixo e participando do nosso grupo do Telegram. Fechado? Beijo!